Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Ibases, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, o Kumon aqui de Biguaçu, o Boteco do Ori e a Litoral Parafusos. Nessa semana nós vamos entrevistar um grande amigo meu aqui de Biguaçu, que é um arquivo vivo aqui da cidade. Ele é professor e ambientalista, já foi superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Biguaçu, a FAMAB, de 2002 a 2005, é fotógrafo, cinegrafista de natureza, dedica sua vida em defesa do meio ambiente do município, participando de vários movimentos. Henrique de Azevedo, meu amigo Henrique, é um prazer recebê-lo aqui no Em Foco Podcast. Você que é filho do ex-prefeito João Brasil de Azevedo, em memória, pessoas descendência árabe, vai contar um pouquinho de toda a tua vida. E que antes de a gente conversar, que recentemente, agora na semana do aniversário do município de Biguaçu, você fez um filme, né, sobre o rio Biguaçu e a cidade vista por cima, gravado por drones, que eu tive o privilégio de ver esses filmes, que teve o lançamento lá no auditório da Prefeitura Municipal de Biguaçu. E antes de nós conversarmos sobre o teu trabalho na FAMAB, o teu empreendedorismo com álbuns, agora com antenas de satélite para fornecer internet, todo esse teu trabalho, você falar um pouquinho da sua vida, como começou aqui em Biguaçu, você é manezinho aqui da cidade, aqui do centro de Biguaçu, os seus estudos, os seus trabalhos. Fala um pouquinho para depois nós conversarmos, principalmente sobre o filme. Certo. Ok, Décio, então, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui no teu podcast. E nasci sempre, vivi aqui no município, e nós somos amigos e conhecidos desde sempre. Tivemos muitos trabalhos juntos no teu tempo de jornal. E eu sou graduado em Geografia, professor, lecionei no município durante um tempo, dei aula. Depois iniciei na iniciativa privada e atualmente eu estou mais tranquilo, né? Usufruindo desses longos anos de trabalho. Só andando de motorhome? Isso, eu tenho passeando. A minha van, uma van que eu gosto, de acampar. Você foi professor de geografia aqui na rede municipal, Henrique? Isso, eu fui professor de geografia no Colégio Educar, bem no início, e no Colégio Maria da Glória. Eu era professor de geografia. E você lecionou muito tempo? Lecionei uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Aí depois eu vi que no Brasil, infelizmente, o professor não tem a remuneração como deve, né? Pela responsabilidade que tem. Você é um pouco mais velho do que eu sempre tive, nós somos amigos há muito tempo, mas quando eu era bem jovem, sempre te vi assim como um fotógrafo, né? Um grande fotógrafo na cidade, requisitado. Mas como é que foi essa paixão por fotografia, Henrique? Então, eu sou, na parte da fotografia, eu sou autodidata. Então eu lembro que com 14 anos, uma época que não existia câmera fotográfica, era muito difícil, começou com o filme, eu comprei uma pequena câmera e comecei a fotografar. Mas sempre o foco meu principal era a fotografia de natureza. Então eu sempre gostei disso, sempre gostei de fotografar a natureza. Macro fotografia e tal. E esse foi o meu mundo que eu vivi desde que eu me conheço por gente. Henrique, aí você trabalha quanto tempo assim, fazendo cobertura de casamento, de eventos? Casamento e eventos foi uns 7 anos da minha vida. Mas eu não me identifiquei muito com isso, entendeu? Sim. Fazia, gostava. Não era mato, né? O negócio era o mato. Entendi. Então eu gostava de fotografia. Então estando nesse meio, fotografando, eu tô bem. Sim, eu sempre... Até ajudava muitos amigos de freelance, entendeu? Muitos amigos, faltava um parceiro que não veio, eu ia lá e fotografava para ele. E fiquei nesse período, mas não só com isso. E paralelo a isso, eu nunca deixei de fotografar a natureza, que é a minha paixão. Que eu me lembro assim, as novidades de câmeras, você que trazia e tudo. Biguaçu eras o cara, falava de fotografia e de câmeras fotográficas, era contigo, né? Isso, Zé, Décio. Então eu sempre gostei de estar atualizado, até hoje. Eu sempre sou um cara atualizado em todas as situações, dos momentos que nós estamos da evolução. Então eu sempre tinha uma câmera legal para a época, eu gostava. E fotografava Biguaçu também, sempre fotografei, né? No nosso município, eu tenho um arquivo de fotografia.
E sempre, como tu gosta da fotografia, cada um tem a sua paixão. Um é moto, um gosta de cavalo, o outro gosta sei lá. Eu gostava da fotografia, então eu investia naquilo ali que era o meu bem-estar. Oi, teve uma época que eu me lembro que você confeccionava álbuns, que era um álbum muito bonito, que você vendia. Como é que foi aquela empresa? Tinha bastante funcionários, eu me lembro que era atrás na sua casa, a empresa ficava atrás da tua casa. Aquilo ali durou quanto tempo? O que era exatamente o que você produzia ali? Então, aquilo ali foi durou 10 anos. Eu, como fotógrafo de casamento, eu vi aquele nicho de mercado ali, que começou a se fazer os álbuns encadernados, que se chamava álbum encadernado. Era a fotografia uma na outra e virava uma página. Hoje tem muito, hoje ainda tem. E eu trabalhei durante um período naquilo ali, montei uma empresa, 15 funcionários, cheguei a ter. E depois, com a evolução, quando chegou a internet, YouTube, aquilo ali começou a decair. Não comprava mais? Não. Então a noiva, por exemplo, hoje as fotos do casamento já são projetadas num telão durante a festa. A noiva não espera mais o momento do álbum. O álbum ainda existe, mas não como naquele tempo. Então hoje, quando a noiva, depois de casada, quer mostrar o casamento com os amigos, eles vão lá, passam na televisão. Todo mundo tem uma boa TV, então passa ali. E o álbum físico mesmo, de papel, ainda existe, mas não como antigamente. Aí eu vi que esse mercado não ia ter mais a procura de antes e parei de fazer esse tipo de álbum. E sempre que fosse envolvido na política, teu pai foi prefeito do município de Biguaçu, eu me lembro que ele foi vice-prefeito do seu Zezinho, em memória, né? Isso. E depois ele foi o prefeito aqui em Biguaçu. Eu não me lembro o ano que ele foi... 82. 82. Eu era criança, eu nasci, na época eu tinha 9 anos de idade, mas me lembro do teu pai. E você sempre esteve ali, junto ali na política, criou-se ali com a política, né? A família grande, você tem... Eu me lembro que tem um irmão que é falecido, né? Isso. E você morava bem ali no centro de Iguaçu, a sua casa onde que era o antigo Mercocentro, que hoje é uma empresa ali que vende produtos da China. Isso. Bem na praça de Iguaçu. Então você vivia ali na praça, né? Isso. Os manezinhos efetivos, né? E tens você tem uma raiz síria, né? Ou libanesa. Fala um pouquinho dos teus antecedentes, Henrique. Então, o meu avô, o Geraldino, que é conhecido como poeta de Biguaçu, ele veio de Canasvieiras, e nós somos descendência de portuguesa por parte do meu avô. Então ele teve comércio ali onde hoje tem um xixim, do lado tem uma lojinha de roupas infantis, um casarão antigo, verde ali. Ali era um comércio do meu avô, Geraldino. Que era o pai do teu pai ou do pai teu do meu mãe? pai. Ah, tá. Pai do meu pai. E ele se casou com a minha mãe, que era filha da avó Saida e do vô Salim. A Saida e o Não, seu Geraldino é o teu vô. Geraldino é meu avô por parte de pai. Tá. Ah, tá. E teu pai casou com... Tá. Casou com a minha mãe. Que era família daqui também. Isso, família daqui. Que são os sírios. Sírios. A minha avó, Saida, e o meu avô, Salim, vieram da Síria nos anos 40. Vieram para Antônio Carlos, moraram em Antônio Carlos e eram conhecidos como masqueteiros, vendedores ambulantes. Por que eles vieram? Sabes um pouquinho da história? Então, o que se ouve falar é que na época lá a vida era muito, muito difícil. Então eles colonizavam outros lugares para achar uma vida mais próspera, né? E o Brasil veio japonês, nós temos a maior colônia japonesa do Brasil, japonês, veio os italianos e veio os sírios libaneses, porque na época a Síria e o Líbano eram praticamente conjuntos, né? Então eles vieram da Síria para Antônio Carlos, a minha mãe nasceu em Antônio Carlos e vieram morar em Biguaçu. Tiveram comércio em Biguaçu também. E nós crescemos então acostumados com a comida síria, com a comida árabe. Até hoje está na família. Então eu sei fazer muito bem um quibe, eu gosto de quibe cru também. Nós comemos o quibe frito, quibe assado, o quibe cru, o tabule, né? O charuto. Então essa culinária, eu cresci com essa culinária. Minha mãe sempre, meu avô fazia. Naquele tempo era o quibe de cabrito, né? Fazia carne de cabrito. E a minha mãe sempre fez a comida árabe até hoje, e hoje eu ainda faço na minha casa. Olha que o meu irmão, inclusive, vende o quibe, né? O Hermes. Ah, o Hermes está vendendo, não sabia. Vende quibe. Está vendendo quibe. Ele faz e vende em pacotinhos, tal, poxa lá, aquela coisa. Olha só, que legal. O Rick, e depois tivesse uma experiência, aí do álbum ali, tivesse mais algum, fosse professor, trabalhasse com fotografia, o álbum, que mais assim, antes de você virar superintendente da Fundação do Meio Ambiente?
Então, aí eu tive eu entrei para o lado empresarial, né, na parte de alimentação, e eu sempre tive focado também na política. Tu, né, nós, inclusive, tive uma coluna no teu jornal, a coluna era Meio Ambiente em Foco, né? Lembro disso. E aí eu sempre tive esse lado político, mas eu nunca fui candidato a vereador, a nada, nunca fui vereador. Então eu gostava da política do bem-estar do município, do nosso bem, sempre para o lado correto. E aí nós fizemos vários movimentos, né, contra algumas situações de Biguaçu que nós não concordávamos. E uma vez tu me fez o convite para ter uma coluna no jornal Biguaçu em Foco. Lembro disso. No tempo que o jornal tinha edição diária, né? Diária, papel. Jornal papel, falava Nós alto. chegamos a ter 4.000 assinaturas. Hoje, quando fala 4.000, o pessoal da internet acha que isso é nada. Mas 4.000 jornais papel dentro do município de Biguaçu, eu falo a comarca, era muitos jornais. Num tempo que Biguaçu tinha 40 mil habitantes. Perfeito. 10%, hoje tem 80%. E aí eu peguei aquela coluna e eu escrevi só sobre o meio ambiente. E fiquei ali durante 2 anos e tal. E eu nunca esqueço, Décio, da tua coragem, porque eu combatia mesmo, né? Eu nunca me considerei um ecochato. Eu sempre fui um ambientalista. Eu não gosto de falar que sou ambientalista, né? Porque é uma coisa meio... Mas eu fui uma pessoa voltada para cuidar do meio ambiente, mas sempre da forma correta, não sendo o famoso ecochato que existe. Naquele tempo não se falava esse termo, mas hoje fala muito, né? Então eu sabia que tem que ter um desenvolvimento. E naquela época a gente começou a ver umas ações aqui em Biguaçu que não eram corretas no nosso entender. E eu descia o sarrafo, né, desse? Eu me lembro disso. E segurava a ponte. E teve a Operação Gríade. E eu acho que muito dessa operação, eu acho que eles ligam a tua coluna, porque tu denunciava, né? Denunciava. Eu não sei onde é que tu arrumava tanta informação ali. E eu ficava uma cidade pequena, a gente, querendo ou não querendo, nós tratava com o prefeito, conversava, fazia matéria, comercialmente também, e o Henrique descendo o sarrafo, E tu segurando a barra. Eu segurando ali, tal, mas o homem era muito bem informado, eu não me lembro, mas assim, eu não sei qual era a tua fonte, mas né, o jornalista, o colunista não fala a fonte, mas realmente trazia informações ali muito, muito sim, específicas, né, Henrique? E como é que foi aquilo ali, Henrique? Então, que era a tua fonte, Henrique? Então, Décio, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que frequentava todas as classes. Eu ia no boteco, assim como eu ia num baile, eu ia numa festa, no tempo que diferente de hoje. Nosso tempo, né? Tu é mais novo que eu, mas pegamos essa parte. Então eu estava em todos os ambientes. Então eu falava com a pessoa mais humilde e com a pessoa mais rica. Eu sempre tive esse bom relacionamento. E as pessoas confiavam em mim por eu nunca dizer quem era a fonte. E durante esses anos todos, Décio, que eu escrevi a coluna no teu jornal, Biguaçu em Foco, que eu fui muito incisivo nas coisas, eu vou te falar uma coisa que talvez tu não saiba. Eu nunca fui processado. Eu nunca tive um processo. E olha que eu mexia com gente grande. Eu não tinha medo deles. E não tenho, né? Até hoje. Só que eu estou mais tranquilo, né? Hoje eu deixo para o pessoal mais novo tocar essa parte aí. Hoje estou mais tranquilo. Mas por que eu nunca sofri um processo? Porque eu sempre tinha convicção do que eu falava. Porque eu sempre falava a verdade. Eu nunca caluniei ninguém. E tudo que eu colocava na coluna, eu tinha a fonte, eu tinha o embasamento, eu tinha como provar. E esse era o problema que eles tinham. Eles não conseguiam me pegar, vamos dizer assim. Porque eu falava e eles sabiam que eu estava falando a verdade. Quando tu fala a verdade, aí a coisa se torna tudo mais fácil. Tu sabes mais do que eu. Sim. O segredo do jornal, o segredo do jornalismo é tu ter boas fontes, mas tu falar a coisa correta. Sim. Nunca não precisa se preocupar. Se falar a verdade, não precisa se preocupar. Isso. Ô, Rick, eu me lembro que teve uma audiência em Florianópolis com uma juíza, Ana Luza Hackman. Isso. Eu não sei o que era o evento, sobre o que, eu não me lembro mais. Mas eu me lembro que um empresário aqui que estava instalando uma empresa para fazer lanchas, que construía lanchas, Márcio Scheffer. Ele pediu desculpa para você. Isso. Ele pediu desculpa. Eu não me lembro. O que foi aquela situação aí? Porque nós estamos aqui no Foco Podcast. Eu sempre falo que isso aqui é para dizer, eu converso com as pessoas, trago as pessoas para ser entrevistadas, que vai virar um livro, vai virar um arquivo, né, para o futuro. Né? As pessoas vão saber muito de Biguaçu, o que aconteceu, principalmente em Biguaçu, devido às nossas entrevistas. Né? Então, o que foi aquilo lá, Henrique? Então, só um adendo aí sobre o arquivo. O teu jornal já foi um arquivo.
né? E isso aqui está sendo o arquivo desse teu podcast. Isso aí vai ficar para a posteridade, para a gente conhecer Biguaçu, vai ser história, né? Já vou voltar no assunto, mas o teu jornal, eu sempre digo, se não fosse o jornal Biguaçu em Foco, hoje o nosso município seria outro, porque tu também era um corajoso. O Osias era corajoso. O Osias era um cara que tive um relacionamento de muitos anos, um cara... Eu nunca vi um cara tão inteligente assim. Falava várias línguas, era um cara assim, fantástico. E vocês dois não tinham medo da situação, como eu também não tinha. Então, por isso que hoje nós temos um Biguaçu diferente, por esse motivo. Mas voltando à situação do Mário Schaeffer, o Márcio ele não teve culpa, coitado. Porque ele tem um imóvel do outro lado do rio, até hoje ainda tem ali no Prado, por ali, e tem esse apart do mangue ali. E a ideia ali era ser um loteamento, eles iam fazer um loteamento naquele mangue. Mas era uma coisa assim, muito sinistra, muito esquisita. E eu fui atrás, sabe? Que loteamento é esse? Como é que é isso? Aí, nós denunciamos, só que a denúncia quem fazia no Ministério Público, quem fazia a denúncia na Polícia Federal, não era eu. Todo mundo achava que era eu. Era vereadores, que eu aqui não quero dizer o nome, mas são vereadores da época que iam no Ministério Público, iam na Polícia Federal denunciar. E eu até sofri umas retaliações na época, porque eles achavam que eu ia lá. Eu nunca, na minha vida, fui no Ministério Público e nunca fui na Polícia Federal denunciar. Porque eu sabia tocar a coisa de um jeito que tinha pessoas que faziam isso. Eu não precisava me expor. Aí fizeram a denúncia e realmente iria existir esse loteamento. Era um loteamento que não era bem resolvido, vamos dizer assim. E o Márcio Schaeffer, eu acho que ele embarcou nessa história de políticos da época e se deu mal. Se ele tivesse feito o que ele tinha que fazer ali no local dele, no estaleiro, hoje ele estaria o estaleiro pronto. Eu nunca fui contra o estaleiro do Márcio Schaeffer. É desenvolvimento do município, é empregos que vai trazer para cá. Então eu nunca fui contra. Só que a oposição da época incutiu na população que eu era contra isso. Eu nunca fui. Eu nunca fui contra o desenvolvimento. Eu sou sempre a favor do crescimento sustentável. Sempre fui e sou até hoje. Né? Nós não podemos ficar refém de um desenvolvimento em função do meio ambiente, não. Nós temos que saber fazer a ligação entre os dois. Um elo que funcione. E na época foi isso que aconteceu. O Márcio Schaeffer foi usado. Entendi. E Henrique, eu me lembro na época a gente também sempre gostei de política, já fui suplente de vereador, já tive a experiência de estar na Câmara de Vereadores. Eu me lembro que a gente nós estávamos juntos no Partido Verde, junto com o advogado Alfredo, isso. E na época, em 2008, quando o Castelo foi candidato a prefeito, na eleição para 2008, ele virou prefeito em 2008, a gente, o PV na época, abraçou a ideia lá do Castelo, né? Uhum. E a gente... o PV, que era o partido que nós liderávamos, apoiou a eleição dele e ele teve o compromisso de fazer duas coisas importantes. A Fundação do Meio Ambiente de Biguaçu, que não existia, a FAMAB, e o hospital. Então eu me lembro muito bem disso daí que aconteceu, como é que foram os bastidores. E depois deu tudo certo, ele virou prefeito e ele honrou o compromisso com o PV, que foi fazer a Fundação do Meio Ambiente. E quem veio ser o primeiro superintendente? Henrique Azevedo, você. Né? Então você começou ali, que não existia essa prática de fiscalização ambiental, de ter a homologação, tudo ali. Então a FAMAB foi um grande... Na época muita gente criticava, mas no final hoje prova isso daí, né? Depois o pessoal que faz carvão foi legalizado, então teve muitas coisas com a vida da FAMAB. Eu também fui depois 2, 3, 4 anos depois de você, quando você saiu, eu também fui superintendente da FAMAB, tive essa experiência muito boa. Então fala um pouquinho dessa experiência, Henrique. Sim. Então, aí nós estávamos envolvidos na política, né? Na política do bem. Porque para tu estar hoje na administração do município, é obrigado a estar afiliado a um partido. Aí nós criamos o Partido Verde em Biguaçu. Fizemos o Partido Verde. Eu, tu, o Alfredo, né? E apoiamos o Castelo. Mas na época, nós apoiamos o Castelo, mas não por apoiar, não por interesse. Porque a gente via nele um grande potencial e realmente foi, da era moderna, foi o melhor prefeito e de mais visão que nós tivemos até hoje. O Castelo é uma pessoa fantástica. E eu me lembro que nós fizemos várias reuniões para apoiar ele, lá em casa, inclusive, e era eu, tu e o na sua casa. Participou o vereador John na época. Sim, sim. E nós fizemos um projeto, e o Castelo, eu digo que ele não é que ele não acreditava muito, mas ele não tinha segurança na gente. Perfeito. Né? Vamos dizer assim, ele não tinha muita segurança.
Aí nós criamos em PowerPoint, naquele tempo, projetor assim, projetamos para ele o nosso projeto de meio ambiente para Biguaçu. Um amigo teu, o Silvio de São José, ajudou muito, né? O Silvio foi fundamental. Fundamental. O Silvio foi durante muito tempo superintendente da Fundação do Meio Ambiente de São José. São José. Que era uma referência nacional. Ele foi indispensável. Aí nós chegamos no Castelo e dissemos, Castelo, nós te apoiamos, mas nós queremos a Fundação do Meio Ambiente não como negócio político, mas para fazer um trabalho bom em Biguaçu. O Castelo aceitou. E aí, poderia ser eu, poderia ser tu, poderia ser o Alfredo, outro indicado. E em conversas você disseram assim, Henrique, tu vai ser o superintendente, tu vai nos representar. Eu representei tu, representei o Alfredo, e trabalhamos na campanha do Castelo. O Castelo se elegeu, honrou o que ele falou, e eu fui nomeado superintendente na época era Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria, não era a FAMAB. A Secretaria de Meio Ambiente, quando o Castelo assumiu, ele assumiu uma prefeitura em pedaços, né, cara? Assim, a secretaria não funciona. Só para ter uma ideia, quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, nós não tínhamos nem a chave. Tivemos que chamar porque não houve uma passagem amigável. Perfeito. Então nós tivemos que chamar um chaveiro para abrir a chave da secretaria. Quando nós entramos na secretaria, os HDs do computador, os que tinham lá, tudo zerado. Não tinha arquivo, não tinha nada. Então nós começamos literalmente do zero, do nada. Quando eu cheguei, eu olhei aquilo, eu disse... Tá de correr, né? Meu Deus. Mas não vamos desanimar. Eu disse, é um desafio que nós vamos comprar, né? Falei contigo, falei com o Alfredo, nós éramos amigos, sempre somos, né? Sempre fomos. E encaramos a coisa, encarei. E o objetivo era criar a Fundação Municipal do Meio Ambiente, que foi uma das primeiras da Grande Florianópolis, né? E aí começou ali o trabalho. Comecei a formar a equipe, nós tínhamos na época a equipe de educação ambiental, nós tínhamos a equipe de engenharia, a equipe de fiscalização, tínhamos advogados. Então, assim, na época eu formei eu não posso dizer eu porque fomos nós, né? Nós formamos uma equipe que era exemplo. Mas você começou, você fez o embrião, né, Henrique? O seu trabalho foi fundamental, que eu me lembro que eu peguei ali, já tinha passado você, mais uns dois, eu acho, superintendentes, eu peguei aquilo andando, funcionando, mas quem fez funcionar foi você. Então, realmente, ali foi um trabalho extraordinário. Hoje a gente passa na Praia João Rosa, vê aquela sede da FAMAB, eu tenho orgulho de ver aquilo, sabia? Que eu tenho um pouquinho ali, nós temos um pouquinho daquilo ali. Mas, na verdade, eu criei aquilo ali. Nós criamos. Sem dúvida. Aí veio o Silvio, que nos ajudou, começou todos os trâmites para criar a Fundação Municipal do Meio Ambiente, aí veio todo aquele trâmite de documentação, foi indo. Pau, criamos a fundação. Aí teve um evento aqui no Salão da Igreja, que era a coisa toda, muito bonito, a equipe toda formada. Implantamos a coleta seletiva no município. Coleta seletiva. O município não tinha coleta seletiva, tinha um galpão lá abandonado, fomos lá com parcerias da iniciativa privada, conseguimos o caminhão, montamos uma equipe, compramos o maquinário e nós tínhamos um galpão de coleta seletiva que era o nosso galpão, a nossa coleta seletiva. E a Fundação do Meio Ambiente virou referência estadual. Eu fui em alguns municípios falar com secretários, com prefeitos que queriam implantar, e vários municípios catarinenses, isso há 20 anos atrás, né? Foi em... Não, foi 2008 que 2008, né? Surgiu, 15 anos 2009, atrás, mais ou menos, isso aí. Então faz bastante tempo. Bastante tempo. Então vinha municípios para cá, conversar com a gente, para saber como é que funcionava, como é que fazia para criar uma fundação do meio ambiente. E eu sempre atendi bem eles. Atendia, chamava o pessoal, vocês dão todo o apoio necessário. E aí foi indo, foi crescendo, se consolidando, e hoje a FAMAB é uma referência. É uma referência. Nós começamos a fazer as liberações ambientais através do município, né? Nós tínhamos uma boa comunicação com a Fátima da época, que era o órgão estadual de licenciamento, e eu sempre na frente da FAMAB, sempre à frente da FAMAB, eu estava na minha mesa, eu sentava ali, quando a pessoa queria, hoje está um pouco diferente, né? Eu nunca marquei horário, só quem precisasse. Eu marcava horário, eu tinha uma agenda. Mas todo mundo que chegava ali, eu queria falar com o superintendente. Entra, sentava na minha mesa, conversava, nunca tive problema nenhum. Aí a pessoa relatava o problema e eu dizia, vamos resolver. Eu sempre tinha, porque existe dois tipos de funcionário público. Existe o funcionário público que parece estar ali contra o... Obrigado, né? Obrigado.
Eu não sei se é porque ganha mal ou porque não gosta daquilo. Existe esse tipo de funcionário público. E existe o funcionário público, que na época era um funcionário público. O funcionário público proativo, é aquele que quer resolver. E eu queria resolver. Então, quando sentava um cidadão na minha frente, como tu estás aqui agora, para mim não importava se ele fosse não menosprezando, ou por classe trabalhadora, mas ele poderia ser um pedreiro, poderia ser um mecânico, ou poderia ser um engenheiro, um médico, não importava. Quando ele sentava na minha frente, era a mesma pessoa. E eu assim tratei todo mundo. Então a coisa começou a fluir nesse sentido. E aí começamos a fazer um trabalho sério, tivemos algumas ações incisivas, como um posto. Uma vez, eu nunca me esqueço, nós fechamos um posto de combustível ali na MIMI, da rede MIMI, a maior do estado. Os caras não quiseram se adequar às normas do município. Nós tentamos todas as alternativas, tentamos de tudo. Quando eu vi que não deu mesmo, então eu disse, nós vamos dar uma lição para ele. Fomos lá e lacramos o posto. Quando o posto foi lacrado, aquilo foi um dilúvio, naquela época. Aí veio o dono do posto. Aí já me ligou, deputado. Uma das poucas vezes que eu falei com o deputado estadual. O cara já me ligou sobre a influência do cara do posto, o dono do posto, que era lá de Rio do Sul, se eu não me engano. E eu falei com o deputado, ele disse, não tem problema, o que eu puder ajudar. Aí veio o dono da rede, sentou na minha frente e ele, para resolver. Mas eu senti uma coisa estranha, cara. Eu senti assim que ele queria, como quem diz assim, quanto é que tu queres para abrir o meu posto? Olha só. Eu senti aquilo. Aí eu fiquei na minha. Aí nesse momento eu chamei uma nossa advogada para ficar do meu lado aqui e disse, o senhor pode falar? A advogada do lado. Aí ele falou, disse, não tem problema não, o seu posto pode ser aberto amanhã, é só condicionar isso aqui, ó, que não era nada demais. E aí ele viu que o erro foi do gerente do posto, não foi interferência da fundação, foi do gerente do posto. Então é esse tipo de coisa que acontece. Se o poder público tiver que intervir em alguma coisa, intervém. Mas na maioria das situações nós nunca tivemos problema. Você vê que nós licenciamos o Deltaville naquela época. Olha só. Todo o licenciamento hoje, né? do Deltaville foi. Um dia na prefeitura, o Castelo me chamou, eu fui lá, o Castelo me apresentou o dono do Deltaville. Agora eu acho que já está na segunda geração, eu não me lembro do nome dele. Me apresentou o senhor e disse assim, ó, esse cidadão aqui vai fazer o maior loteamento mais moderno de Biguaçu. Aí eu apertei a mão dele e disse, olha, o que precisar da Fundação do Meio Ambiente nós estamos à disposição. Fizemos todo o licenciamento. Eu nunca, nem deveria ser diferente, mas né? Sem dúvida. Nunca tive um lote, nunca ganhei nada e nunca exigi nada. Porque a gente, quando tu tem o princípio da honestidade, de não trabalhar com propina, de sair da corrupção, é uma coisa que está na pessoa, isso está em ti. Eu sou assim. Então, ele meio que também assim, né? Pô, que fácil. E assim que aconteceu. Licenciamos todo o Deltaville e vários empreendimentos do município, que nós licenciamos desde daquela época, sem problemas nenhum. Se cumpriu a legislação vigente, é tranquilo. Perfeito. Henrique, nosso tempo é assim, nós temos vários assuntos, Sim. mas para nós ficarmos aqui 2, 3 horas conversando. Vamos lá. Mas vamos falar recentemente, agora na semana do aniversário do município de Biguaçu, você fez pela lei Paulo Gustavo, uma federal que dá recursos para pessoas que fazem filmes, foi o teu caso, né? Então conta um pouquinho, como é que participasse, tu visse esse edital e você produziu esse filme do Rio Biguaçu e da Biguaçu visto por cima, conta os bastidores, porque eu tive vendo um filme muito bom. Gostou? Então, Odécio, mas antes de entrar nesse assunto, que é o assunto da noite, talvez, Perfeito. eu só queria fazer um parênteses sobre o hospital. Ah, perfeito, claro, hospital. Claro. Então agora eu vou contar aqui como é que veio o hospital para Biguaçu. Sem dúvida. Porque tem muitas versões. Uma vez eu entrevistei o Alfredo, ele contou um pouquinho. Isso. Mas o Henrique então participou também. Eu vou contar o que ele contou, porque não é diferente. Olha só, Renato, o Hospital de Biguaçu, você sempre está lá, inclusive eu estou escrevendo a matéria aí, que não é um pouquinho pela gerência, não o hospital, mas a gestão lá que, não sei se você sabe, 275 pessoas que vieram da UPA para ser atendida, para ser internada no hospital, vindo da UPA, desde 2003, 2.075 pessoas foram negadas para ser internada. Então isso é triste, né? Mas beleza, fala um pouquinho do surgimento do hospital, Henrique. O hospital, na verdade, ele tem que passar por uma mudança administrativa, né? Perfeito. Né? É ruim ficar na mão de vereadores, sem dúvida. Mas como está ali, tem que ter mudança. Claro. Isso seria um outro assunto. Mas o Hospital de Biguaçu surgiu assim. O Alfredo, advogado,
ele conheceu um hospital que tinha na cidade de Camboriú. Tinha não, tem até hoje. Que é esse modelo desse hospital, que ele é subsidiado pela... É uma entidade alemã, pela ONU? A ONU. É o hospital da ONU que eles falam, né? Hospital horizontal, que não tem valor de custo baixo. Ele viu esse hospital lá. E nós conversando, né, naqueles bate-papo nossos. Daisy, né? Daisy. De bate-papo de bar, o Alfredo falou. Aí eu e tudo, lembra? Nós conversávamos Lembro assim, bastante disso aí. pô, que hospital legal, vamos lá ver? Aí fomos. Vamos lá ver o hospital. Se nós não fôssemos ver, não tivesse, a gente morria ali. Quando nós vimos o hospital, eu olhei aquilo, eu me encantei com aquele hospital lá de Camboriú. Aí eu disse assim, eu tinha mais contato com o Castelo. Eu cheguei para o Castelo e disse assim, ô Castelo, e sempre houve a ideia de fazer um hospital em Biguaçu. Isso é uma coisa antiga, né? Sim, sim. Aí o John também na época tinha essa ideia, o vereador. Sim, ele sim. falava muito comigo. Não, ele chegou a ter reunião na época do ex-prefeito Tuta, chegaram a fazer reunião da comarca lá no sítio do Ivechel e Antônio Castro tomando cachaça para trazer, fizeram um grupo para trazer o hospital, isso em 2009, então o Castelo em 2012, então olha só, isso. Eu me lembro que eu fazia matérias. Aí, fica à vontade aí, conta um pouquinho. Tu chegou para mim, o Alfredo, e disseram, vamos conversar com o Castelo. Eu cheguei lá e fui falar com o Castelo. Seu Castelo, tem um modelo de hospital que ele é subsidiado a metade por órgãos internacionais e tem um em Camboriú, que nós podíamos ir lá ver e tentar fazer em Biguaçu. E ele foi. Naquele momento o Castelo podia chegar para mim e dizer assim, ó, como a maioria dos prefeitos ia dizer, eu era um simples superintendente. Ô Henrique, não vai dar, eu estou muito corrido. O Castelo chegou e disse, vamos lá ver esse hospital. Fomos lá, o Castelo foi ver o hospital. Quando o Castelo viu aquilo, ele também se surpreendeu. Aí começou os contatos. Chamamos a Daisy, que era responsável por esse órgão no Brasil, de Curitiba, e aí uma conversa também que dá outro podcast aqui. Resumindo, o Castelo, a contrapartida ele conseguiu através da Casan, parece, né? Um recurso da Casan que devia para o município. Foi indo, o terreno veio daqui, ali era uma área da prefeitura, onde é que é o hospital, era uma área... Sim, o Delta Ville tinha um espaço para dar para a prefeitura, não deu aquilo lá. E, resumindo, assim aconteceu o hospital. Aconteceu o hospital, que é uma realidade, então, né? Nós podemos dizer que nós estou sendo... Não, eu tenho orgulho, passo lá, tenho orgulho também. E hoje está ali, é um grande empreendimento que precisa agora passar por uns acertos administrativos, mas isso é outro assunto. Sobre a situação do filme, então existe uma lei nacional, é a Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. E ela veio para Biguaçu, ela trouxe para Biguaçu, pela competência da Secretaria nossa de Cultura, Esporte e Turismo que nós estamos aqui hoje. Nós temos o Luiz Gustavo, o LG, que ele é o diretor da Secretaria. Teve o superintendente, ele está como diretor. Até agora a gente espera que foi criada a Secretaria de Cultura, Esporte, de Cultura e Turismo, eles vão separar, e ele estava para assumir. E seria uma boa, porque ele é um cara bem competente. E eles trouxeram para Biguaçu esse projeto nacional. O que é isso? São recursos dados para artistas, cinegrafistas, fotógrafos, de todos os tipos de manifestação cultural. Um amigo chegou para mim e disse, Henrique, tem um projeto aí agora da prefeitura e tem um recurso disponível. Aí eu entrei no site da prefeitura e... O recurso é 20 mil, né? 21 mil. 21 mil. 21 mil. E tem vários projetos. Biguaçu foi contemplado com mais de 40 pessoas, eu acho, 30, 40 pessoas. Perfeito. Foram contemplados. Um na área de capoeira, um na área de música, um na área de teatro, um na área de... Com 21 mil fizesse 2 filmes. 2 filmes. Aí, envia o projeto e fui contemplado. Então, o projeto que eu contemplei, que fui contemplado, um era Biguaçu visto de cima. Então, eu fiz um trabalho de drone, tá? Que de todo o município, a exemplo do que existe na internet. No YouTube tem muito visto de cima, vários municípios, e agora nós temos Biguaçu visto de cima. E o meu filme maior foi a fauna e flora do Rio Biguaçu. Esses vídeos eles vão estar disponíveis no YouTube a partir de segunda-feira dessa. Então, segunda-feira é só colocar assim no YouTube. É fauna e flora do Rio Biguaçu. Lá vai estar os 2 vídeos disponíveis. E eu fiz esse vídeo. Então esse vídeo o que é que foi? É um filme, é um documentário mostrando a flora e a fauna do Rio Biguaçu. Eu trabalhei durante uns 5 meses. 5 meses? 5 meses.
Aí tive que adquirir uma outra câmera com uma teleobjetiva que aproximava os animais, assim. Eu vi, dá para ver detalhes, né? Um mosquito na testa da ave. Isso. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Porque o Rio Biguaçu, ele tem 34 quilômetros de extensão. 34 quilômetros? 34 quilômetros. Ele forma uma bacia hidrográfica de 370 quilômetros quadrados. E ele nasce na Serra de Congonhas, em Antônio Carlos. A Serra de Congonhas fica na localidade do Egito, em Antônio Carlos. E esse lugar hoje não tem perigo de... hoje é... A Serra de Congonhas está bem preservada. Bem preservada. Tá, eu estive lá. Existe a cultura em volta, né? Os agricultores. Mas essa região, cara, eu acho que o que tinha que ser desmatado foi. Hoje eles estão fazendo a cultura de áreas já desmatadas. E para tu ter uma ideia da diversidade do nosso município na parte geográfica, onde nasce o rio, em linha reta, daqui onde nós estamos agora, no centro de Biguaçu, dá 30 quilômetros. E lá dá 800 metros de altura. 800 metros. 800 metros é a altura de Urubici. Então, tu vê como é o nosso município. A 30 quilômetros daqui nós estamos a 800 metros de altitude. Olha só. E eu ia com a minha van, eu tenho uma van, que é um motorhome, que eu viajo, acampo aí nos matos. E muitas vezes eu dormi lá na igreja do Egito, ia eu e a Vânia. Ficávamos lá, para de manhã cedinho já estar no local para fazer umas tomadas, umas filmagens. E vim descendo o rio fazendo as filmagens. Então eu filmei durante uns 5 meses. Mas vinha de barco, descendo como? A pé? De barco, de drone pelas margens, vários dias. Foram 5 meses. E em horas de filme eu devo ter umas 10 horas. Que o filme assim, quantos minutos? 30 minutos, 35 minutos. Então, para fazer esses 30 e poucos minutos, umas 10 horas de filme. 10 horas de filme. Aí deu 35 minutos de filme em 4K. Em 4K, a qualidade é fantástica. E ali eu mostrei o Rio Biguaçu de uma forma que ninguém conhece. Poucos conhecem o rio da forma que ele foi mostrado ali. Então nós temos uma fauna, uma flora muito rica. E o nosso rio, ele não tem uma poluição industrial. A poluição do nosso rio hoje é só uma poluição doméstica, entendeu? Uma poluição não de indústrias. Então é fácil de resolver. Por exemplo, a região urbana de Biguaçu já tem toda a canalização da rede de esgoto feita, que é o mais difícil. Hoje o que é que nós precisamos para ter a coleta de esgoto de tratamento? É só fazer as estações elevatórias e a estação de tratamento. Então nós estamos falando que daqui a pouco podemos ter um rio despoluído, somente aqui com certeza. Nas cidades. Porque a nossa poluição é a poluição que nós geramos. Mas, Henrique, eu moro num lugar, num prédio que eu vejo, tem um riacho que joga água dentro desse rio, do Rio Biguaçu. Vejo muito cano nas casas, são canos de esgoto, aquilo ali não é multado, fica por aquilo mesmo. As pessoas não sei lá, não têm consciência, né? Biguaçu é problemático. Porque aqui nós temos um lençol freático muito alto. Então aqui, como é que por exemplo, as casas hoje, como é que são? As nossas casas. Nós temos a fossa e o sumidouro. Então sai do nosso banheiro, vai para a fossa, para o sumidouro e vai para uma cachoeira, para um rio. E não pode ser diferente, não tem como fazer. Então aquela tua rua que tu mora, por exemplo, ali existe a tubulação de coleta. Então a partir do momento que existia a coleta de esgoto do Biguaçu, que foi ligado, feitas as ligações no cano, ele vai ser levado a uma estação de tratamento e o nosso rio praticamente não vai ficar mais poluído. Então o nosso rio, o rio Biguaçu, ele não tem, tu não vê garrafa, sacola, não tem isso. Ele tem aquela poluição do esgoto mesmo, do esgoto doméstico, só isso. Então teria que ter um trabalho também dentro do carro, isso é evidente. Claro. Mas a poluição maior nossa é aqui. Tanto que hoje a gente na rua de Biguaçu, tu anda, tu sente o cheiro na rede pluvial. É porque alguns esgotos são colocados direto na rede pluvial e outros são as fossas sumidouras que não dão conta daquilo ali. Eu me lembro de uma obra ali no Jardim São Miguel que começaram a cavar assim o trator e aí quando cavou assim, veio os canos. Quer dizer, os canos viram as casas bonitas, até mansão, o cano jogado no riacho. Jogando esgoto, quer dizer, o cara nem investiu na fossa sumidouro umas casas daquela. Aí é complicado, isso é crime. Então, isso é triste, né? Então, assim, o Décio, nós pagamos muitos impostos, né, Décio? Então, isso aí é o dever do poder público. Então, o que eles têm que fazer agora é concluir essa parte do esgoto. Mas voltando ao filme, então foi um trabalho que foi feito, ficou bacana, porque eu fiz com prazer, com amor, é uma coisa que eu gosto.
Tu não faz aquilo por dinheiro. Claro que o dinheiro ele é necessário para custear tudo que tu tens. Tu tens edição, tu tens a parte de locução, tu tens os deslocamentos, tu tens vários. Eu acho 21 mil pouco para o que foi feito, né? Mas é aquilo ali que tu faz por prazer, isso é que é importante. Então eu fiz o resgate desde a nascente até a foz. Tu viu, né? Vi. Então aquilo ali desse que eu mostrei ali, em termos de pássaros, de animais, não é de 100%, não é 20% que o rio tem. Não é 15%. Ele tem muita coisa que eu não consegui, não deu tempo. Então eu até pretendo continuar esse trabalho, tá? Eu montei um canal no YouTube, que é Fauna e Flora do Rio do Iguaçu, que vai estar disponível a partir de segunda-feira. E ali eu vou começar, eu vou criar também uma página no Instagram, com o mesmo nome, e eu vou começar ali a alimentar com imagens do Rio do Iguaçu. De pássaros, Oi, Rick, uma coisa que chama atenção, eu já ouvi falar, eu nunca vi. Tem jacaré no Rio do Iguaçu? Do teu filme não tem. Não tem. Não tem? Eu desconheço. Desconhece. Nunca eu vi. sei quem já me falou sobre isso. Nunca vi. Tá. E também se tiver aqui não seria uma coisa muito, muito longe do normal, porque do outro lado da Bahia tem, que é a Daniela, que tem um grande número de jacaré, atravessando a Bahia vem. Mas eu nunca vi jacaré nesses meses todos que eu andei no Rio. Vi muita coisa bonita. O que eu vi assim que atrapalha o rio seria grande parte a tubulação de esgoto muito direto, né? Mas o nosso rio ele tem um potencial muito grande, sem contar o potencial de crescimento empresarial, assim, olha só, ele tem influência da maré até o afluente de Três Riachos, que dá uns 5 quilômetros daqui do centro de Iguaçu. Então, 5 quilômetros em ambas as margens, ele pode ter marinas, pode ter indústrias náuticas, pode ter loteamentos, como o Deltaville está fazendo agora, com acesso para embarcação, está ali para ser explorado. E esses empreendimentos eles podem ser explorados sem agredir o meio ambiente. Não preservando a mata ciliar e tendo os canais que possam ir para esse tipo de indústria, né? Ou de comércio. Então, o Castelo, na época, ele até teve uma ideia de levantar aquelas pontes sobre a BR-101, que aquilo ali são blocos de cimento colocados em cima de blocos de cimento. Então ele teve a ideia de macaquear, levantar 1 metro para tentar passar a embarcação maior. Mas enfim, hoje ali na ponte passa a embarcação de 30 pés. Um barco desses que tem na marina de 30 pés é 90% das embarcações. Então hoje nós temos um imenso mercado para cima do rio que está aí para ser explorado. Olha só. Com marinas, com indústrias, e não existe nada. Não, e através da FAMAB, da Fundação de Ambiente, tem 8 quilômetros, né? Que não pode ser construído sem mais sem menos ali, né? Sim. Para cuidar da... Não, tem toda uma legislação ambiental. Sim, e essa legislação ambiental, ela contempla esse tipo de empreendimento. Claro. Tudo tem um jeito de resolver sem agredir o meio ambiente. Não, eu digo assim, não pode chegar lá e construir qualquer coisa, tem que ter uma licença, que hoje está bem preservado ali, né? Sim. Isso eu me lembro que ficou muito... Vai embora. Tem que ser assim. Tem que ser assim, claro. O cara vai lá, faz um barraco, faz uma casa. O nosso rio é muito bonito, pouco explorado e tem essa fauna muito linda que todo biguaçuense vai poder, qualquer um pode conhecer a partir de segunda-feira. Perfeito. Tá. Igor, nós estamos finalizando a entrevista, mas eu queria que tu falasse um pouquinho agora, para nós finalizarmos mesmo, um pouquinho... Quantos anos tens, Henrique? É 66. 66. Conta um pouquinho, agora estás aposentado, estás viajando com o teu motorhome, com a tua van home, né? Que é muito bacana, estás passeando. Como é que tá essa vida aí, curtindo a vida? Estás viajando, tens viagem internacional? Conta um pouquinho como é que está essa tua aposentadoria, esse trabalho, assim, essa tua... com o meio ambiente, tirando fotos, passeando com a tua esposa, os filhos criados. Isso. Então, conta um pouquinho aí para o internauta como é que está sendo a tua vida. Então, Décio, eu com 14 anos, eu já trabalhava como datilógrafo no cartório do Resiste Imóveis de Iguaçu, que era do meu tio Pedro José da Azevedo. E desde então não parei. Então hoje, o meu hobby é o acampamento. Eu tenho uma van que é uma casa dentro, um motorhome. Então eu curto muito acampar, não em cidade, eu gosto mais do mato. Então eu acampo, por exemplo, em Iguaçu, eu gosto de ir na cachoeira. Lá em cima da cachoeira do Amâncio, tem um local que fica próximo à granja do nosso amigo Beto Espíndola, que eu já encontrei lá. Então eu acampo lá,
eu gosto de sair daqui no fim de semana e acampar lá na beira da cachoeira. Eu sou autônomo no motorhome, eu tenho a antena Starlink, que eu te falei que eu fabrico, né? Sim. Então eu chego lá, eu paro o meu motorhome, tem energia solar, eu tenho meu banheiro, a minha cozinha, tenho tudo que eu quero na minha casa, eu tenho ali. Então, por exemplo, eu tenho uma casa de 150 metros, tenho um motorhome de 8 metros. Lá eu fico mais confortável do que em casa, porque lá eu estou livre. Eu vou lá a campo, gosto de ir para o Urubici, gosto desse tipo de vida. Porque nós temos 2 tipos de idade. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Todo mundo, nós temos uma idade cronológica e a idade biológica. A idade cronológica é a idade do número. Essa ninguém escapa. Ou tu tem 66, 65, 50 ou 30. E tem a idade biológica. A idade biológica tu que faz. Então a minha idade biológica é muito mais baixa da idade que eu tenho. Né? Como a turma diz, é um guri. Não vou sentir. Então, eu sou um cara ativo. Eu sou um cara que acampa, eu estou aqui, eu estou ali, eu mexo. Se quiser que ajudar uma pessoa, eu ajudo. Eu não sou um cara sedentário. Então isso manda muito na tua vida. Tu tem uma vida ativa. Cada um faz o que gosta. Não é que o acampamento não é para todo mundo. E o cara que curte ficar em casa, fica em casa. Todo mundo faz o que gosta. Então eu agora cheguei numa época da minha vida que eu tenho os aluguéis, me aposentei. E hoje eu faço o que eu quero. Eu estou tranquilo, de boa. E como eu te falei, eu desenvolvi um... Fala um pouquinho dessa antena que você usa em cima, que estás vendendo já, né? Que a antena Starlink, quando surgiu há uns 2 anos e meio atrás, há 2 anos eu comprei, fui um dos primeiros a comprar a antena. E comecei a usar na minha van. Porque eu acampo muito em lugares remotos, que não pegam o 4G. E aí eu digo, putz, ficar sem internet e tal. Aí comprei. E comecei a usar na minha van. Aí deu muito trabalho, aquele monta, desmonta. Aí comecei a ir para o site australiano, americano, Nova Zelândia, e lá eu já tinha esses suporte. Aí eu vi quando é que eles faziam mais ou menos, desenvolviam de fibra. E fui acampar com ele. Um cara que tinha antena olhou e disse, pô, que suporte bacana, quer vender? Eu te vendo. Aí o segundo eu também fiz de fibra, vendi. Aí no terceiro eu já conversei com um engenheiro amigo, eu e ele desenvolvemos um de alumínio. Então a antena Starlink só quem vende é a Starlink, do Elon Musk, né? Do Elon Musk, o famoso. Então ele tem um site no Brasil, tu compra antena. Aí eu fabrico o suporte para tu colocar essa antena em cima do motorhome, no barco e tal, e eu envio para o Brasil todo. É isso que eu faço hoje. Eu terceirizo a parte de corte a laser, a pintura epóxi, a solda, e eu monto ali em casa. E é um negócio assim... Tá vendendo, então, mais um negócio, que desse um álbum, isso. Sempre empreendedorismo. Sempre inventando. E tá vendendo no Brasil. Isso, eu tenho um site, o nome é Starlink Box. Olha só aí, eu não sabia disso. Starlink Box. E eu não faço muita propaganda, é no boca a boca. Então, eu mando para o Brasil todo. Por exemplo, hoje eu mandei uma para o Espírito Santo. Olha só. Hoje o pessoal que de motorhome, barcos, lugar que não pega internet e compra todo caminhonete. Caminhonete. Eu vendo para Goiás. Eles pegam o suporte, botam o I, botam em cima da caminhonete. Em Goiás eles usam muito naquelas plantações, até em tratores. Estão usando. E é isso aí, assim, agora a minha vida agora eu quero viver acampando, que eu gosto de fazer. Viajando, né? Agora tenho um projeto para o Ushuaia, uma viagem de 3 meses. Vou para o Ushuaia no outono, eu quero ir. E ficar fazendo isso aí, que eu gosto. Parabéns, Henrique, parabéns. Tá. Mas infelizmente o nosso podcast, o tempo está acabando, Henrique. E eu queria agradecer o internauta, que está sempre compartilhando nas nossas entrevistas. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Ibases, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, Kumon aqui de Biguaçu, Restaurante Empório e a Litoral Litoral Parafusos. Henrique, fique à vontade para fazer as considerações finais. Tá. Odécio, eu queria agora falar de ti, que eu te conheço desde, como te falei no começo, desde sempre. E digo mais, reforço o seguinte, o Osias, a dona Ivonida, tua mãe, quando trabalhava no jornal, vocês foram pessoas que mudaram o Biguaçu. Isso eu digo para todo mundo. Eu falo no meio familiar, falo para as pessoas. Se não fosse tu e o Osias e a coragem de vocês, Biguaçu hoje seria outro Biguaçu. Então vocês sempre foram pessoas do bem também. Às vezes mal entendido, né, Décio? Sabes que muitas vezes tu fosse mal entendido, eu mal entendido, mas eu sempre digo, tu é um cara do bem. E não estou aqui para fazer média contigo porque estou aqui, tu sabes que não precisamos mais disso, né? Tá. Então tu fosse um cara corajoso, és um cara corajoso, e tu fosse sempre pelo certo. E Biguaçu, ele teve assim no ponto de ir para muitos pontos errados, muito lado que ia dar muito ruim a coisa. A situação da água, que eles queriam municipalizar, bem, um monte de coisa.
e tu desse o espaço para eu na coluna segurar as pontas, tu tivesse coragem, porque tu podia simplesmente chegar num dia e dizer assim, Henrique, desse jeito eu não quero, está me prejudicando. Tu segurasse as pontas e fora da minha coluna, tu fosse no jornal também sempre combatível, sempre pelo certo. Então eu peço que tu continue assim, e agora aqui nesse podcast, que continue, que seja um sucesso, que é um resgate histórico também, isso tudo que estás fazendo aqui, e eu só te desejo sucesso. Obrigado, Henrique. Muito obrigado mesmo. Ok.